Nós louvamos ao Senhor e é um prazer para nós estarmos aqui novamente na casa do Senhor para louvar o seu nome. E vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que esteja aqui connosco. Ele já está, antes de nós chegarmos, já Ele cá estava, Ele veio connosco também nos carros e Ele quer estar aqui connosco para nos abençoar e para alegrar os nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua presença, Senhor, aqui no nosso meio. Ó Pai, tu nos tens alegrado, nos tens guardado. Ó Pai Santo, nos tens abençoado, nos tens alimentado. Ó Senhor, nos tens segurado. Ó Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por todas as dádivas que temos recebido de ti. Nesta hora te queremos pedir, Senhor, que tu venhas abençoar os nossos corações, que nós possamos sentir a tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Te pedimos por aqueles que vêm a caminho da tua casa, Senhor. Ó Pai, traz-los em bem, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Também te pedimos por aqueles que estão em casa. Ó Pai, abençoa-os, Senhor. Fala aos seus corações, alegra-os e anima-os, ó Pai, e dá-lhes esta certeza, Senhor, que tu estás ao lado deles. Ó Pai, te pedimos por aqueles que estão doentes, visita-os nesta hora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu os fortifiques, ó Pai Santo, que eles sintam, Senhor, o ardor da tua presença, ó Pai, e que sintam a alegria nos seus corações. Nós te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o nosso culto com o número 16. É hora de adorar a Deus. É hora. A hora urge, não é? A hora urge. E nós temos que realmente buscar ao Senhor, glorificá-lo, dizer que o amamos e adorar o seu nome. É hora de
Retira, Senhor, o perfeito louvor dos nossos corações. Ó Pai Santo, que cada um de nós se renda na Tua presença, Senhor. Ó Pai, e te adora em espírito e em verdade. Ó Pai, visita, Senhor, a cada um, eu te peço. Amém. Vamos continuar com o número 92. Vejo a luz do amor brilhando. Número 92. Luz do amor brilhando sobre as trevas do mar, brilhando, é Jesus a luz do mundo, a verdade, a luz que liberta.
Amém. Brilha Jesus. Enche a terra da tua glória. Com o teu ardor, vem-nos inflamar. Nós entendemos o que é que significa inflamar? Tornar chama, não é? Quando um líquido é inflamável, se nós chegarmos lá ao fogo, ele arde, não é? E aquilo que nós estamos a cantar, olha Senhor, vem com o teu fogo, vem nos inflamar, vem nos aquecer, vem nos tornar chamas. Qual rio vem as nações transbordar de graça? Com teu poder ordenas que haja luz. E realmente nós precisamos da luz do Senhor. Os irmãos podem sentar, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 51. Salmo número 51. Salmo de Davi, e nós entendemos, mas nas nossas Bíblias temos uma ajuda que não está no original, que nos dá assim um título ao Salmo. Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. O hino que cantamos, ele dizia, nós dizemos assim, na segunda estrofe: venho à tua presença, ó Senhor, deixo as trevas, buscando o teu fulgor, por teu sangue, que eu possa também brilhar. E depois diz assim: sonda-me a minha alma e vem transformar, brilha em mim. E o salmista Davi, reconhecendo o seu pecado, o profeta Natã, que lhe veio apontar o pecado de Davi, como se ele não soubesse. Mas naquele episódio em que o profeta Natã lhe apresenta aquela história acerca daquele homem que retirou uma ovelha ou uma peça que não era, peça de gado que não era dele, e Davi se levantou e disse: bem, quem é este homem? Quem é este homem? E o profeta Natã diz: olha, Davi, és tu. Porque ele tinha tomado Betseba, mulher daquele guerreiro, e tinha cometido aquele pecado monstruoso. Porque não foi só o pecado do adultério, foi também aquele pecado de levar aquele homem à morte. E Davi reconhece o seu pecado e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me
com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria, e não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado e engrandecido seja o Deus da glória. E o salmista, ele faz esta como se que uma oração ao Senhor. Todo este salmo é uma oração ao Senhor. Mas ele, já no meio desta oração, ele faz este pedido ao Senhor: cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito reto. Realmente Davi, ele estava a sentir precisamente esta ausência do Senhor na sua vida. E tantas vezes, meus irmãos, nós passamos por momentos, por culpa nossa, em que realmente sentimos algo. E realmente nós devemos fazer o quê? Ir à presença do Senhor. Porque o salmista, ele depois reconhece, no verso 17, ele reconhece, porque ele passou por todo aquele episódio em que ele reconhece o seu pecado, ele vai abaixo, ele sente tristeza no seu coração, mas ele tem esta experiência, são as palavras dele, que ele diz: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, o Senhor não despreza. O Senhor atende, o Senhor cura, o Senhor cuida, o Senhor abençoa. Quando realmente vamos à presença dEle com humildade dos nossos corações, reconhecendo o nosso pecado. E, meus irmãos, os dias que nós corremos são dias de trevas, dias de muitas trevas, dias de muitas dificuldades e dias também de muita confusão. Nós temos falado nisto há alguns tempos e temos meditado e temos procurado nos informar. Dias de muita apostasia, dias de revelação até daqueles que são e daqueles que parecem que são. E, meus irmãos, esta semana, enquanto nós íamos lendo algumas notícias, ficámos a saber uma notícia muito triste. Um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, a esposa descobriu que ele andava a enganar a esposa durante meses, mas, no entanto, subia ao púlpito a pregar o Evangelho.
É evidente que isso traz o quê? Descrédito. Traz descrédito. E, meus irmãos, o cristianismo está a passar por momentos de grande tribulação, mas também está a passar momentos de grande clivagem, para aqueles que são e aqueles que não são. Não são. É a vontade do Senhor. Breve vem o Senhor da ceifa, que vai ceifar e separar o trigo do joio. E, meus irmãos, nós queremos ser o trigo. Amém? Nós queremos ser o trigo. E por isso mesmo é que as palavras do salmista, ele nos chama a atenção e nos diz: olha, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É tempo de humilhação, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos para o nosso Deus. Vamos para terminar, vamos cantar o 276. Cristo fez a promessa que conosco estaria até ao fim. E, meus irmãos, já não sei se souberam, há 2 irmãos da igreja que foram apanhados por este vírus, o Zé Maria e a Teresa. O vírus apanhou-os e eles estão também como é que nós vamos dizer, estão em convalescência, não é? Estão à espera que o vírus se vá embora. A gente convida-o, ele vem, passado algum tempo ele vai. E ele está aí. Antes, quando cheguei a casa hoje, depois de sair do trabalho, toca-me o telefone, é um rapaz que me está a dizer: olha, aqui fulano, que estava aqui connosco, ele queria ir de viagem para os Açores e foi fazer um teste. Olha, é positivo. O que é que fazemos? Assim, bem, agora todos vocês para casa, ele também para casa, avisar, na segunda-feira irmos fazer o teste. O vírus está aqui à nossa volta, não é? Alguém dizia que o vírus hoje em dia já tem cara e já tem nome. Já conseguimos ver alguém que nós conhecemos, olha, fulano teve, cicrano teve. É tempo de realmente nós estarmos atentos e termos muito cuidado connosco. Esta semana, 2 pastores, o Senhor os levou para a glória com Covid. A vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é sempre feita, não é? A vontade dEle. Portanto, nós temos que estar conscientes. Mas o Senhor fez a promessa. 276. O Senhor fez a promessa, conosco estaria. 276. Fez a promessa, conosco estaria até ao fim. Os sinais seriam a todos que creem. Deus falou assim: caem montes e os homens, e as suas promessas sempre estão de pé. E nos tem provado que Ele não mudou.
poderoso Ele é. E antes de passarmos a palavra, vamos cantar o 355. Ó que grande e doce a promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz, o quê? Não te deixarei. Hã? Ele diz, não te deixarei. Ou não temas, pois eu contigo sempre serei. Ou não temas, pois eu nunca. Nunca é uma palavra muito forte, não é? Eu nunca te deixarei. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz nunca te deixará.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Quando nós estávamos a cantar este hino, eu notei aqui algo interessante neste hino, porque a primeira estrofe, quem escreveu o hino, ela está a falar na primeira pessoa, nela própria, não é? Oh, que grande e doce a promessa ao do Salvador Jesus, nosso Rei, não é? Vamos a falar para nós. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. E depois, o resto do hino já é como o Senhor a falar aos nossos corações. Já é o Senhor a falar. E eu, por momentos, enquanto estávamos a cantar, eu tentei e senti o que teria sentido a pessoa que esteve a escrever este hino, por inspiração. E realmente poder escrever como se fosse o Senhor a falar para ele. E ter uma conversa com ele. E assegurá-lo que realmente ele é tão especial. E na última estrofe, ele faz esta conversa pessoal. Eras indigno, mas escolhi-te. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu era indigno, mas o Senhor me escolheu. Não temas, pois eu muito te amei. Amém? Está a falar contigo também. É para ti que o Senhor está a falar. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Quem nos pode retirar das mãos do Senhor? Aqueles que tu me deste, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma alguém os pode arrancar. Sempre o Senhor Jesus, o Senhor a dizer para cada um de nós: sempre seguro te guardarei. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque Ele se revela aos nossos corações. Ele fala connosco através da sua palavra. Ele fala connosco através dos hinos que nós cantamos. E são hinos maravilhosos que nos fazem realmente sentir a presença do Senhor. E é a voz do Senhor que fala e que falou aos nossos corações. Ele trouxe uma mensagem para ti. Oh, não temas, oh, não temas. Apesar de todas as coisas que possam estar à tua volta e na tua vida, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Que segurança, sou de Jesus. Que segurança, sou de Jesus. Ele comprou-nos na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para resgate das nossas almas. E Ele nos tem guardado nas suas mãos. E nada pode arrebatar-nos das mãos do Senhor. Que segurança para cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós convidamos o Ruben e vamos pedir que o Senhor use o seu servo para a honra e glória do seu santo nome. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu já tens falado aos nossos corações. E tu falas constantemente às nossas almas, Senhor. E nos dás esta segurança, dás-nos esta certeza de que tu nos tens nos teus braços e cuidas de cada um de nós. Louvado e engrandecido sejas tu.
Ó Pai Santo, te pedimos que tu dirijas todas as coisas e que todas as palavras que sejam ditas sejam para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. De facto, como o nosso irmão falou, já podemos ouvir nesta noite, é inevitável nós não falarmos dos dias que vivemos, não é? E é um facto que nós agora, ao contrário daquela que era chamada a primeira vaga, muita gente, e eu também me incluía nesse grupo de pessoas, dizíamos: eu nunca vi ninguém com Covid, não é? E agora nós já vemos várias pessoas à nossa volta que tenham sido apanhadas por este mal. E nós devemos começar a pensar seriamente porque é que isto está a acontecer no mundo. Porque nós somos levados pela forma do mundo pensar, não é? Porque, segundo a palavra de Deus, e esta palavra é a palavra de Deus, conforme nós falámos agora também no hino, a palavra de Deus é Deus a falar diretamente connosco. Foi a forma que Deus criou para falar com os seus filhos. Sempre que nós abrimos esta palavra e pedimos ao Senhor para falar aos nossos corações e buscamos ouvir a voz de Deus, o Senhor fala aos nossos corações, porque esta é a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse. E nós sabemos também que este mundo, segundo a palavra de Deus, ele jaz no maligno, não é? O mundo jaz em trevas. E quando fala no mundo, não está a falar no mundo físico, não está a falar na terra. Aqui a palavra mundo significa o estado da alma do homem, não é? O estado da alma do homem, que está em trevas, está no maligno, está em rebelião contra Deus, como nós estávamos antes de sermos salvos, não é? E além do homem estar em rebelião contra Deus, tem o inimigo das nossas almas, que também usa todo o seu poder, toda a sua capacidade de enganar, e nós temos sempre que nos lembrar quem é o inimigo das nossas almas, Satanás, e que ele arrastou consigo 1/4 dos anjos, uma legião de anjos, não é? Com ele dos céus, devido à sua capacidade de iludir. E nós sabemos que ele está neste mundo. Ele e milhões de anjos caídos. Anjos esses que vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre, o lugar que Deus criou para o diabo e os seus anjos. E estas entidades espirituais malignas, elas influenciam o pensamento do homem que já por si está obscurecido. Portanto, é muita coisa a contribuir para que o homem caminhe para o abismo. E nós estamos num momento da história onde, se calhar, o mundo nunca foi tão belo. A tecnologia nunca foi tão avançada. Nunca fomos tantas vezes de férias para lugares tão belos. A vida, se calhar, nunca foi tão simples. Falando aqui para o Ocidente, não é? Nunca foi tão apelativa, se calhar, a vida. Mas nós também reconhecemos
E ainda hoje, falando com um colega, ele me lembrou, há um vídeo a circular nas redes sociais, não sei se os irmãos já viram, em que juntam várias previsões de tarólogos e aquelas pessoas que leem os signos, não sei o que mais, não é? Que dão nas televisões, que as televisões estão carregadas disso. São as religiões dos novos séculos, em que todas essas pessoas diziam grandes previsões para 2020, não é? Todas essas pessoas davam grandes previsões para 2020, porque isso são estudos que são feitos e supostamente a economia iria ser um ano de retoma e acontece essa situação, não é? Nós reconhecemos que o mundo de facto precisava de um travão. O mundo, de momentos em momentos, precisa de um travão para que não caia de vez. E esse travão, que muitas das vezes são situações como estas, são a misericórdia de Deus, para que o homem para que a humanidade aguente ainda mais um tempo, muitas das vezes. E nós nunca podemos permitir que esta corrente de pensamento que jaz no maligno domine os nossos pensamentos. Porque nós vemos como no mundo, o mundo eliminou aquilo que eu normalmente chamo para mim mesmo, quando estou a pensar nestes assuntos, o fator Deus. O mundo eliminou o fator Deus. O mundo tirou Deus de todo lado. Eu estou a ter um curso numa universidade, como já disse algumas vezes aos irmãos, reputada em Portugal, e estes dias, durante uma aula, o professores altamente graduados, e se calhar ainda me vai ver aqui a falar dele, ele estava a falar que o nosso cérebro funciona desta forma e desta forma, porque tem uma camada e outra camada, porque nós viemos dos répteis e, portanto, o nosso cérebro funciona desta forma. É assumido numa das melhores universidades portuguesas, pelos melhores professores portugueses, que nós viemos dos répteis, e ponto final. E depois nós pensámos assim, então, tudo isto que eu estou aqui a aprender é baseado numa mentira. E isto tornou-se normal no mundo. E esse é que é o problema. É quando nós normalizamos estas coisas. E quando elas entram na igreja. E nós também as normalizamos. Davi pecou da forma que nós sabemos, mas Davi se arrependeu daquilo que fez. Ele sofreu as consequências graves, mas Davi se arrependeu daquilo que fez. Muitas das vezes nós pegamos nas ideias do mundo e porque é mais fácil e porque é difícil ir contra a corrente e porque é difícil nós colocarmos em posições, porque vamos ser alvos de críticas, as pessoas não vão gostar de nós, as pessoas não vão gostar da nossa postura, porque é uma postura primitiva, é uma postura antiquada, e nós muitas das vezes normalizamos aquilo que o mundo diz que é normal. E muitas das vezes trazemos isso para dentro das igrejas. E as igrejas se moldam àquilo que é o mundo. Basta nós fazermos uma pesquisa e percebermos o que é feito em muitos cultos que estão cheios de gente, milhares e milhares de pessoas. O que é que se faz lá dentro? Qual é a diferença entre nós irmos muitas das vezes a uma discoteca e vermos um culto desse tipo? Basta pesquisar, hoje em dia está tudo aberto a toda a gente. Porquê? Porque atrai gente e nós precisamos atrair gente. Pensa-se muitas vezes assim, que uma igreja cheia é uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada é uma igreja onde se prega a palavra do Senhor, nem que estejam 2 ou 3 pessoas. Porque
É para isso que a igreja serve. E o juízo começa pela casa do Senhor, conforme nós falámos no domingo passado. E diz lá em Pedro, os irmãos podem abrir, porque é tempo, no capítulo 4 e no versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, nós não podemos permitir que a palavra de Deus deixe de ser a regra de fé e prática. Nós só temos uma regra de fé e prática. É a palavra de Deus. E todo o crente é chamado a buscar a vontade de Deus na palavra de Deus. Nós não podemos fazer nem viver como queremos, da forma que queremos e da forma que nós achamos. Não é assim. Como estes dias também pude ler num livro que até levei aqui da biblioteca da igreja, e eu desafio os irmãos a fazerem, na biblioteca está disponível, tem o nosso irmão Tiago que trata desse assunto, que a questão sobre Jesus não é o facto de Jesus ser bom, é o facto de Jesus ser verdade. Não é somente porque Jesus é bom, é porque Jesus é a verdade. E tudo o que está na palavra de Deus nós temos que pegar como sendo a verdade. E nós muitas das vezes podemos não gostar. Não é porque é bom, é porque é verdade. É porque Deus diz que se eu for por aquele caminho, é um caminho em que eu vou ser abençoado. É um caminho que é bom para a igreja. É o caminho em que o nosso Deus será louvado e honrado e glorificado. E nós muitas das vezes não gostamos do caminho. É apertado. Vamos contra a corrente, vamos ser criticados. E nós não podemos abandonar a palavra de Deus e começarmos a fazer como nós achamos que é bom. Isto aplica-se a todas as áreas da nossa vida, a todas as áreas da igreja. E por isso, em todas as cartas, nós vemos que há momentos, como agora vamos ler na carta de Pedro, em que o apóstolo Pedro, ou o apóstolo Paulo, ou Tiago, ou João, dizem: vocês, igreja, nós, igreja, devemos proceder desta forma e desta forma. E nós temos que ir pegar naquilo que Deus nos disse através dos seus servos e aplicar às nossas vidas. Eu não vou ler a palavra de Deus ou só porque me dá prazer, ou só porque eu tenho que cumprir com aquela regra. A ideia de ler a palavra de Deus é conhecer a Deus para lhe obedecer. E entre outras coisas que a palavra de Deus faz em nós. A palavra de Deus é quem nos limpa. A palavra de Deus limpa os nossos corações. Como é que a palavra de Deus limpa os nossos corações? Alguém sabe explicar? Eu não sei explicar. Mas Jesus diz que é a palavra de Deus que limpa os nossos corações. E uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os limpos de coração, porque herdarão o reino dos céus. Então, se eu preciso ter um coração limpo, o que é que eu preciso fazer? Ler a palavra de Deus. Porquê? Porque Jesus, o Criador dos céus e da terra, está a dizer que é sim que o meu coração é limpo. E nós já temos vindo até aqui a falar da carta do apóstolo Pedro, um homem que andou muito próximo de Jesus, talvez um dos mais próximos, ele e João.
E nós já falámos várias vezes que esta carta foi escrita para irmãos que estavam sob perseguição. Perseguição muito pesada, muito dura. Perseguição e maldicência. Mas mesmo assim, o apóstolo Pedro, não era por estes irmãos estarem sob perseguição, que o apóstolo Pedro disse assim: pronto, então, coitado, já estás aí numa situação difícil. Não, o apóstolo Pedro deu na mesma as indicações. Como é que os irmãos se deveriam comportar? Como é que os irmãos deviam proceder? Porque a obediência a Deus traz vida. Da mesma forma que a desobediência traz morte. Se nós queremos ser abençoados e se queremos abençoar outros, nós temos que obedecer à palavra de Deus. E no capítulo 5, nós já estamos mesmo a chegar ao fim da primeira carta, o apóstolo Pedro vai falar em muitas questões muito específicas e direcionadas para a igreja. E vai dizer assim, capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro: aos presbíteros que estão entre nós, entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. A primeira coisa que o apóstolo Pedro diz à igreja, aos irmãos, que deveriam pegar nestas palavras e aplicar a si, aplicar à forma como a igreja é arrumada, aplicar à forma como o culto é feito. A primeira coisa que o apóstolo Pedro diz é algo que é direcionado para os presbíteros, aqueles que são os irmãos mais velhos, aqueles que são os irmãos que têm responsabilidades, como transmitir a palavra, aqueles que são pastores. E diz o apóstolo Pedro que ele admoesta ele mesmo, dizendo que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, e nós não nos iremos alongar porque o tempo dividiremos isto em 2 ou 3 partes, ficará para umas próximas. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque eu também não sabia, era o verdadeiro significado da palavra admoestar. Eu sempre vi sempre pensei que a palavra admoestar fosse uma palavra de corrigir com dureza, uma admoestação, mas não, é o contrário. Admoestar, pelo menos no dicionário, é repreender de forma branda, benevolente, ou seja, uma repreensão com amor, é apontar o mal de forma construtiva e estimulante a que se saia do que está a fazer mal e se passe a fazer bem. É o significado da palavra admoestar. Eu sempre pensei que admoestar fosse uma repreensão dura, mas não, é o contrário. É uma repreensão branda, com amor, benevolente e construtiva. Dizer assim, têm que sair disso, porque o caminho é este. E se Pedro está a usar a palavra admoesta, é porque Pedro acredita que aqueles que vão receber esta palavra, eles de facto buscam fazer a vontade de Deus, não é? Porque nós só vamos admoestar alguém com a verdade se soubermos que essa pessoa quer ouvir a verdade. Porque alguém que não quer ouvir a verdade, não vale a pena admoestar. Mas quando alguém busca a verdade, nós podemos dizer, é assim que se faz, segundo a palavra de Deus. E essa pessoa vai corrigir imediatamente a situação. E Pedro deixa uma admoestação aos presbíteros. Antes da admoestação em si, queria chamar a atenção para um ponto.
em que o apóstolo Pedro diz, e é maravilhosa a linguagem que o apóstolo Pedro usa, e é maravilhosa a palavra de Deus, e é importante nós percebermos como temos de ler a palavra de Deus muitas vezes e de forma muito lenta. O apóstolo Pedro diz que admoesta os presbíteros que eu sou também presbítero com eles. O apóstolo Pedro, apesar de ser aquele apóstolo que viveu proximamente com Jesus, ele não se superiorizou aos outros presbíteros. O apóstolo Pedro colocou-se exatamente ao mesmo nível de todos os outros presbíteros. Porquê? Porque dentro da Igreja do Senhor, e este é um exercício que nós muitas vezes temos que fazer em nós próprios, o mundo funciona de uma maneira, o reino dos céus funciona de outra maneira. E dentro da Igreja não há diferença entre irmãos no que diz respeito ao valor de cada um aos olhos do Senhor. Todos valemos exatamente a mesma coisa. Desde o mais velho à criança mais nova. Desde o irmão mais antigo ao que se converteu mais recentemente. Desde o irmão mais pobre ao irmão mais rico. Desde o irmão mais capacitado ao irmão mais simples. Desde o nativo até o estrangeiro. Desde o branco ou preto ou amarelo, todos somos iguais no que diz respeito ao nosso valor diante do Senhor. Porém, há diferentes funções dentro do corpo de Cristo. E é importante nós não misturarmos isto. Por exemplo, entre homem e mulher, o mesmo apóstolo Pedro diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, até para que não sejam impedidas as vossas orações. O marido é mais do que a mulher? É mais do que a mulher? Não. Somos todos iguais, porém temos funções diferentes. O pai é mais do que o filho? Não. Somos todos iguais, porém têm funções diferentes. E na igreja também é assim. Mas o apóstolo Pedro, ele não diz: atenção àquilo que eu digo, porque eu sou o apóstolo que andei com Jesus e sou o mais antigo e sou o melhor, por isso ouçam o que eu vos digo. O apóstolo Pedro não apontou para ele mesmo, não se superiorizou aos outros, porque ele também aprendeu, como nós somos todos pó. Ele nunca mais esqueceu daquilo que aconteceu quando Jesus estava a ser julgado. Nunca mais esqueceu para toda a sua vida. Como ele também traiu o Mestre, quando ele dizia: eu nunca te abandonarei, ainda que todos te abandonem. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O apóstolo Pedro está a lembrar que ele testemunhou as aflições de Cristo, mas o apóstolo Pedro também testemunhou aquela glória que se há de revelar. Porquê? Porque o apóstolo Pedro foi um daqueles 3 apóstolos que foi levados com Jesus ao monte onde Jesus se transfigurou. Ele viu Jesus glorificado, não é? E portanto ele agora dizia: eu vi as aflições de Cristo, mas eu também vi e fui participante da glória, e essa glória há de revelar-se. Todos nós
havemos de ver, tal como eu vi com os meus próprios olhos, o Senhor Jesus glorificado. E então, o apóstolo Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro aqui está a falar especificamente para os presbíteros, mas muitas das coisas que o apóstolo Pedro diz aqui aos presbíteros, todos nós temos que tirar para a nossa própria vida. Seja a nossa vida familiar, seja a nossa vida no trabalho, seja nós como pessoas singulares no nosso comportamento. E o apóstolo vai dizer aos presbíteros que eles têm que apacentar o rebanho de Deus que está entre vós ou entre nós, tendo cuidado dele. Ou seja, há pessoas que o Senhor chama para fazer este serviço. E eles têm a obrigatoriedade de fazer este serviço. Ninguém pode se dizer que não quer de alguma forma colaborar. Nós temos todos que cumprir com a nossa parte. Todos nós temos algo para fazer, todos nós temos algo para oferecer. Mas falando especificamente para os presbíteros, o apóstolo diz que eles têm a responsabilidade de apacentar o rebanho, alimentar o rebanho. E como é que se alimenta este rebanho? É com a palavra de Deus. Os presbíteros têm a responsabilidade de alimentar o rebanho com a palavra de Deus. É esta a responsabilidade. Apacentar, alimentar com a palavra de Deus. E também cuidar dele, tratar do rebanho, ajudar uns aos outros, cuidar como um pai cuida dos seus filhos, exortar, perceber se está tudo bem, ajudar no que for preciso, estar à disposição para servir. E depois diz, não por força, mas voluntariamente. O que é que o apóstolo Pedro está aqui a dizer? Que aquele que é presbítero, aquele que é colocado na função de presbítero, e uma das áreas do presbítero, uma das funções, por exemplo, do presbítero é o pastor, por exemplo, é aqui até a mais clara. Aquilo que o apóstolo diz é que não seja por força, ou seja, que não seja forçado, que nós não forcemos alguém a colocar-se na posição de presbítero. Imaginemos que nós temos um irmão imagina que nós temos 5 irmãos que nós consideramos que eles estão aptos para ser, por exemplo, pastores. Nós não devemos forçar aqueles 5 irmãos, quase como que obrigá-los, por exemplo, a tomarem essa posição. Ou seja, não se deve forçar. Ser presbítero é algo que dá muito trabalho, é algo muito sério, como Tiago diz, por exemplo, no capítulo 3,
meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqueles que estão em posições de ensinar a palavra, de presbítero, de pastores, receberão mais duro juízo. Portanto, nós crentes não devemos forçar um irmão a que tome essa posição. Mas quem o fizer deve o fazer de forma voluntária. Deve haver essa vontade, essa predisposição por parte da pessoa, não é? Quando a pessoa se predispõe, eu estou a falar no caso de pastor, mas pode ser outra função no presbitério, uma função de responsabilidade, o ensino da palavra, por exemplo. Nós não devemos forçar um irmão a que ele se predisponha a cumprir o papel de ensino da palavra. Eu acho que aquele irmão tem esse dom, mas eu não devo forçar, a igreja não deve forçar. Tem que haver algo voluntário, temos que deixar que o Senhor o toque, não é? Para que ele se predisponha voluntariamente a fazer esse serviço. E depois fala da intenção da pessoa. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aqui fala-nos da intenção. Qual é a minha intenção? Estou aqui a pregar-vos a palavra. Qual é a minha intenção quando estou aqui? Porque é que eu estou nesta posição? Isto é uma reflexão que eu tenho que fazer para mim próprio. O apóstolo Pedro diz que não seja por torpe ganância, que não seja por dinheiro, que não seja por coisas materiais, que essa não seja a motivação. Imaginem que eu estou pago para pregar e tenho 2 igrejas. Imaginem que uma dá-me 100 e outra dá-me 500 para ir pregar lá, ao domingo. E eu vou decidir-me pelo valor que me pagam para eu pregar. Estou a dar aqui um exemplo. Podia dar outro qualquer. Ou seja, o que é que me move para esta função? E agora nós podemos aplicar isto a todos os serviços na casa do Senhor. O que é que nos move para servir ao Senhor? É o reconhecimento? São bens materiais? O que é que nos move? E o apóstolo Pedro diz que não seja por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, que seja por serviço. Como é que Jesus fez quando esteve neste mundo? Que é o sumo sacerdote, que é o sumo pastor. Ele veio somente para servir. E esta tem que ser a nossa atitude, a nossa motivação. Servir o próximo. O apóstolo Paulo dizia que ele era devedor dos gentios. Ele sentia-se na posição como se... Estão a ver quando vocês devem dinheiro a alguém e esquecem-se de pagar e depois lembram-se que têm que pagar rapidamente àquela pessoa e têm aquele sentimento. O apóstolo Paulo sentia-se assim. E ele pregava o Evangelho com este sentimento. Devedor, estou em débito com aquelas pessoas. Por outro lado, e isto também acontece nas igrejas, os pastores e aqueles que dedicam a sua vida ao ministério de forma integral, eles não são anjos do céu. Eles são homens que precisam de se alimentar, precisam de pagar a sua renda, precisam de pagar água, luz, precisam de comprar medicamentos. As igrejas também têm que ter o cuidado de cuidar de quem dedica a sua vida inteiramente a servir ao Senhor. E só quem o faz é que sabe o preço que paga. São muitas horas de dedicação. São muitas horas de madrugada.
Muitas horas. São muitas horas em que não se faz muitas coisas que nós gostávamos para podermos apresentar o serviço. Horas prazerosas, é verdade, mas são muitas horas. Nós já vamos mesmo terminar, irmãos. Os irmãos não precisam de abrir, eu vou ler para os irmãos para pouparmos tempo, mas em 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqueles irmãos que se dedicam exclusivamente a servir ao reino dos céus e a servir-nos a nós, não é? Que sejam dignos de duplicada honra. É isto que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. A motivação de quem o faz não deve ser os bens materiais, mas a igreja tem que ter o cuidado de cuidar dessas pessoas para que essas pessoas também sobrevivam. Não é? Porque, como se costuma dizer, a vida custa a todos, não é verdade? E depois diz, e terminamos desta forma: eu vou ler um bocadinho mais atrás para contextualizar. Diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidai dele, não o façais forçados, mas fazei-o voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Qual deve ser a postura? E nós estamos aqui a falar dos presbíteros, mas os pais, por exemplo, podem puxar este exemplo a si e aplicar isto na educação aos seus filhos também. Quando um presbítero cuida das ovelhas, ou quando os presbíteros, não é? Não devem fazê-lo como se as ovelhas lhes pertencessem, como se fossem deles, como se tivessem domínio sobre as pessoas e pudessem agir sobre elas de forma autoritária. As ovelhas são de quem? Do sumo pastor. Todos nós, como ovelhas, somos de quem? Do Senhor Jesus. Aliás, há aquela frase que o pastor João dizia de si mesmo, que é: eu sou apenas o cão do pastor. Não é? Porque o pastor é o Senhor Jesus Cristo. E ele colocava-se naquela posição como o cão, como nós vemos os cães que tomam conta dos rebanhos, e eles vão ali a ajudar o pastor que vai na frente, vão atrás, ali de volta, todos em rede a colaborar para o bem das ovelhas. Ou seja, não deve haver uma posição de destaque, quase como de exaltação ao homem. Mas deve haver uma postura de serviço. E isto é para todos nós. Servirmos-nos uns aos outros. Não é só os pastores nem os presbíteros que têm que servir. Todos temos que nos servir uns aos outros.
não como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque a herança é de Deus, mas como é que deve ser feito? Servindo de exemplo ao rebanho. O rebanho deve seguir os presbíteros e o pastor de forma natural, pelo exemplo dos presbíteros. É pelo exemplo, tem que haver o exemplo. E o exemplo faz com que as pessoas sigam naturalmente. Seja o pastor, seja a liderança da igreja, não é? Tem que haver o exemplo. Não pode acontecer como nós ouvimos, e isto são situações que infelizmente acontecem, e todos estamos sujeitos. Nesta situação que nós falámos, de um homem, de um pastor que estava em adultério e que continuava a pastorear a sua igreja. É um problema sério, muito sério. O Senhor Jesus, depois de pregar o Sermão da Montanha, está escrito que as pessoas o escutavam porque ele pregava com a autoridade. Ao contrário dos fariseus, ele cumpria com aquilo que pregava. E terminamos dizendo: e quando aparecer, ou seja, se nós, igreja, buscarmos a vontade do Senhor, e o Senhor Jesus diz: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, não é? Pedi e dar-se-vos-á. E se nós buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças, buscar servir ao Senhor conforme o Senhor manda, há bênção da parte do Senhor. E o apóstolo Pedro diz: e quando, se assim for, se houver este procedimento, e aqui falo-nos especificamente desta questão dos presbíteros, mas nós podemos aplicar isto a tudo na igreja. E quando aparecer o sumo pastor, quando o Senhor Jesus voltar, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É uma promessa que está na palavra do Senhor. Quando o Senhor voltar, vos será colocada sobre vós uma coroa que nunca que é incorruptível, não se corrompe, porque ela é eterna. A coroa que o Senhor nos dará, se nós obedecermos à sua palavra. Porque nós, quando obedecemos à palavra do Senhor, nós estamos a dizer assim, não é comprar bênçãos do Senhor com obediência, não é isso. É dizer: Senhor, eu confio em Ti, não em mim, não no mundo, não nos homens, em Ti. Portanto, eu vou fazer conforme diz na Tua palavra. Eu não gosto, eu não percebo, mas eu vou fazer conforme Tu dizes, Senhor, porque eu confio em Ti. A minha fé está em Ti. Portanto, eu vou fazer conforme o Senhor diz. Terminamos, porque o tempo já passou, mais 20 minutos. Agora vai falar para o outro lado, porque há sempre dois lados. Mas isto teremos que deixar para uma próxima oportunidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça perceber. E se nós formos ler o livro de Amós, nós vamos ver como o Senhor castigava os povos quando os povos procediam de forma errada. E nós temos que buscar a solução para esta pandemia, assim como para todos os problemas, na palavra do Senhor e no Senhor da palavra. Só o Senhor é que nos poderá livrar.
seja desta situação, seja de outra situação qualquer e seja da situação mais urgente na vida do homem, que é a situação da sua alma. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Vamos terminar pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua santa e bendita palavra, Pai Santo. Nós pedimos que tenhas misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores, falhamos, e se não for o Senhor em nós a transformar-nos, a guiar as nossas mentes e os nossos corações, nós não teremos nem a vontade, nem a capacidade, Senhor, de te servir, obedecendo à Tua palavra. Por isso nós rogamos que nos enchas com o Teu Santo Espírito, Senhor, que nos motives, que nos dês fome e sede da Tua palavra, Senhor, para que nós busquemos conhecer-te mais e mais e à Tua vontade, Senhor, para Te obedecermos e assim colocarmos, Senhor, a nossa vida em ordem contigo, Senhor. Assim como a Igreja, Senhor, que nós como Igreja tenhamos a nossa vida em ordem contigo, Senhor, alinhados com aquele que é o nosso cabeça, Pai Santo. E assim possamos ser sal e luz neste mundo, Senhor, e que de facto este mundo e os homens possam perceber que a solução para o seu problema não está na ciência, não está na tecnologia, não está na capacidade humana, mas está onde sempre esteve, que é na Tua graça e na Tua misericórdia que tens para connosco, Senhor. Assim te pedimos que nos ajudes e que este Evangelho, Senhor, possa chegar também àqueles nossos irmãos que se têm esfriado na fé, Senhor, que não tenham vindo à Tua presença na Tua casa, Senhor. Pedimos que toques aos seus corações, que incomodes os seus corações e que uses também este momento, Senhor, para abalar um pouco o seu chão, Senhor, para que eles percebam que precisam de Ti, Senhor, mais do que a água para beber ou ar para respirar, Senhor. E é no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos todas as coisas. Amém.